maiores. Rádio Macaé Gospel. 24 horas tocando tudo. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Rádio Macaé Gospel. A gente toca o que você gosta de ouvir. Do jardim foi levado a Pilatos, e ali começou a sua dor. Ele foi humilhado, maltratado, chicoteado e açoitado, como sofreu meu Senhor. Em uma cruz penduraram meu Jesus, e uma coroa de espinhos ele usou. O seu sangue no madeiro derramado, pra perdoar os meus pecados, ele me libertou. Ele suou gotas de sangue, ele suou por mim, Jesus. Um alto preço ele pagou. Deste momento, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ainda não era o fim. Ao terceiro dia, o milagre aconteceu. Jesus ressuscitou. E a morte ele venceu. Eu subirei para o Pai, mas deixarei o Consolador. Deixo-vos a paz vos dou. Eu subirei para o Pai, mas deixarei o Consolador. Deixo-vos a paz vos dou. Ele suou gotas de sangue, ele suou por mim, Jesus. Um alto preço ele pagou. É inexplicável todo pecado. A Rádio Macaé Gospel apresenta um programa independente. Todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Rádio Macaé Gospel passa a apresentar a Escola Teológica Forjados nas Mãos de Deus, a sua escola online. Apresentação do pastor Washington Oliveira. Olá, querido, graça e paz, sejam todos bem-vindos à Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu sou o pastor e professor Washington Oliveira e até às 16 horas vou estar por aqui pela Rádio Macaé Gospel com um programa da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, onde todas as terça-feira estamos aqui a partir das 15 horas. E eu quero convidar você a participar conosco dessa aula, que será muito importante, de suma importância, o tema que nós vamos falar. Daqui a pouco eu vou estar revelando o tema, mas antes disso eu quero convidar você para orar conosco, para que possamos fazer uma programação com excelência e pedimos a bênção de Deus nessa tarde. É momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio que mais uma vez o Senhor nos concede de estar entrando no ar com esta programação, Pai, com esta aula ao vivo. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um. Quero orar, Senhor, por pessoas que estão enfrentando dificuldade, enfrentando os problemas, meu Pai, que muitas das vezes, humanamente falando, não tem condições. Mas nós cremos que a última palavra, ela vem do Senhor. A última palavra, ela é do Senhor. Por isso eu quero orar por esta pessoa que está deprimido, que está com depressão, Pai. Que o Senhor entra com a sua providência, trazendo alegria sobre a vida desta pessoa, que estão com tristeza na sua alma, pessoas que estão pensando até em tirar a sua vida, mas que o Senhor venha trazer alegria de volta. Abre porta onde não tem. Oramos pela nossa nação. Nesse tempo que nós estamos vivendo, quero entregar o Brasil nas tuas mãos e declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Toma a nossa linda cidade de Macaé, continua no controle, no comando dessa cidade. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Então, querido, vamos prosseguindo por aqui, né? O programa da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Sejam todos bem-vindos, né, a esse programa, essa aula online que acontece aqui todas as terça-feiras. Mas antes eu quero convidar você para conhecer a nossa escola. Você que ainda não conhece a nossa Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, como conhecer essa escola, né? Nós temos aí uma página no Facebook, a página Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, você encontra no Facebook. Também nós temos o nosso canal no YouTube também, no nome da escola, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. E você pode conhecer, para você que mora aqui no estado do Rio de Janeiro, você que mora na cidade de Macaé, aqui na Princesinha do Atlântico, você também é convidado a conhecer a nossa escola, né? Está situado na Avenida Belimusse, número 61, no Bosque Azul, em Macaé, Rio de Janeiro, onde nós estamos ali com o curso de capacitação de obreiro. Também nós temos o curso básico em teologia e nós temos o curso médio em teologia. Nós estamos com um núcleo, né, que nós chamamos de núcleo central, aonde acontece ali na nossa igreja, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Águia, na Belimusse, número 61, no Bosque Azul. Todas as segundas-feiras estamos com um grupo de pessoas ali com curso básico, aonde nós estamos estudando, né, a matéria Teologia Sistemática 1. Também nós temos um grupo ali no bairro Verdes Mares, aqui na cidade de Macaé, a igreja presidida pelo pastor Gerson Pinheiro. Hoje, terça-feira, nós temos aula lá, a partir das 19 horas. Lá nós estamos estudando Teologia Sistemática 1. E também nós temos um núcleo na cidade de Rio das Ostras, cidade vizinha da cidade de Macaé. Todas as sextas-feiras nós estamos lá lecionando, e nós estamos com a matéria Teologia Sistemática 1, ali em Rio das Ostras, né? Que Deus abençoe a todos, né? Esta programação está sendo transmitida as páginas do Facebook, pelo canal da Rádio Macaé Gospel no YouTube,
E mais tarde ela vai estar também, né, gravada no canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Quero convidar você para compartilhar essa live. Já estou vendo aqui algumas pessoas conosco na live. Quero mandar um abraço para nossa irmã Ruth Chagas, né? Peço à irmã Ruth que compartilhe. Também aqui a nossa querida amiga irmã Cristina Santos, nossa aluna também ali do núcleo do Verdes Mares, está na live com a gente. Irmã Cristina, compartilha essa live aí no seu grupo aí do WhatsApp, do grupo do Facebook, e nos ajude, né, a fazer esta aula, né? E vamos agora entrar no nosso conteúdo. Hoje nós vamos ter a participação aqui também do meu amigo pastor André, diretor da rádio, vai participar, porque o tema é um tema relevante, um tema importante, e eu gostaria muito que ele participasse conosco. Ele está preparando ali também seu microfone, a câmera dele ali. Então nós vamos falar hoje sobre o batismo. Esse tema é importante, né? Sobre batismo. E nós vamos estudar por que batizar, quem deu ordem para batizar, por que a gente batiza, qual a importância do batismo. Isso tudo a gente vai tratar dentro desse tempo aqui que a gente temos, né? E eu quero já começar. Eu estou usando aqui a nossa apostila. Eu vou até mostrar aqui para a câmera aqui. Apostila da nosso seminário da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. E esse tema aqui é Teologia Sistemática 2, onde nós abordamos sobre anjos, igreja, sobre batismo, sobre ceia, sobre dízimo. Semana passada falamos sobre o dízimo, foi uma benção. Oferta, Espírito Santo, dons e fruto do Espírito Santo. Ontem nós tivemos, né, uma aula muito boa lá nessa matéria, lá no nosso núcleo lá do Bosque Azul, onde nós falamos sobre os dons espirituais. Então vamos lá, vamos entrar aqui no tema aqui. O pastor já está preparado, pode abrir, pastor, a câmera do senhor também, para a gente participar junto. Estamos aqui, o primeiro tópico aqui da nossa apostila diz o seguinte: o batismo nas águas. Vamos lá. Jesus deixou duas instituições para a igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O batismo é o meio e o ofício de quem recebe a Cristo, confirma a fé, firmando compromisso com Cristo, identificando-se com Ele como a sua igreja local. Jesus ordenou aos discípulos: vão por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso está registrado lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 e 16. E em Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Antes da gente entrar no comentário do conteúdo aqui, eu quero falar sobre... ler dois textos aqui, que eu acho que é importante. O primeiro texto que eu quero ler é o do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Olha só o que Marcos diz. Marcos capítulo 16. Você que tem a sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar também, seja no seu tablet, no seu computador. Marcos capítulo 16. Vamos lá. Achei aqui 16. E o versículo 15 e 16. O que está escrito? Está escrito assim: disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a gente vê aqui que Jesus deixou duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. Então a gente vai ver aqui, aí eu já quero chamar aqui o pastor para poder participar com a gente, que o batismo, a paz do Senhor, pastor André. Paz do Senhor, pastor Washington, ouvintes da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Então nós vemos aqui, pastor André, que essa ordenança do batismo foi Jesus que deu essa ordenança, não foi o homem. Então é algo que a gente tem que prestar bastante atenção e seguir, né, pastor André? Verdade, né? O batismo é algo muito importante para a vida do ser humano. O próprio Jesus, né? Só que o batismo, na minha opinião, ele tem uma certa... Embora a Bíblia não fala, né?
Mas o batismo, ele precisa ter uma certa idade, né? Por quê? Porque o batismo, né? Eu aprendi que o batismo é sepultamento de pecado, né? Então, uma criança recém-nascida, por exemplo, né? Ela não tem pecado, né? Sabemos que a gente nasce, né? Como disse Davi, um pecado me concedeu minha mãe. Mas eu estou falando humanamente, ela não tem pecado, né? Então, no momento em que ela nasce, a única coisa que ela precisa ser é apresentada, né? Levar na igreja e apresentar ali. Agora, batismo é como, vou comparar aqui no meu entender, pastor, é como um casamento. Alguém precisa saber o que quer, né? Decidir, né? Então, a criança, como que a criança vai fazer uma escolha daquilo que ela nem mesma sabe do que está acontecendo, né? Ela não tem a plena convicção do que está ocorrendo, né? A Igreja Católica, ela tem esses princípios que levam a criança ali e batiza, né? Mas nós que conhecemos a verdade, né? Nós não agimos dessa forma, porque a gente dá liberdade para a pessoa escolher. É como aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus tem que querer. Se não quiser, é como a Bíblia acabamos de ler. Quem não crê já está condenado. Não é verdade? Verdade. Mas o batismo, ele precisa a criança, né? Ou seja, melhor, um adolescente tem uma certa idade para entender, né? Porque o batismo não é banho. Aí, ó. Né? Interessante. Não é você mergulhar e tomar banho. Mergulhar, você mergulha em casa numa caixa d'água, né? Mas o batismo é uma coisa muito séria. É um sepultamento do pecado, é uma comunhão. É o homem matar já o velho homem, matar a velha mulher e nascer uma nova criatura. Agora a criança já nasceu, já tá morrendo, né, pastor? Verdade. Então isso é interessante. Então a gente vê, pastor André, aqui essas duas ordenanças que Jesus deixou é de suma importância, que é o batismo e a ceia do Senhor. E o batismo, quem ordenou não foi homem, foi Jesus. Então, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Outra coisa que eu percebo aqui também, pastor André, que o batismo é um ato de renúncia. É um ato de fé. Você precisa confessar. Porque ali você está mergulhando nas águas. Aí o velho homem, simbolicamente, ele fica e nasce uma nova criatura. Perfeitamente. Então, um ato de fé e um ato de você acreditar. Aí, outra coisa interessante também que me veio aqui na mente é que algumas pessoas me perguntam assim, mas o ladrão da cruz, ele não foi batizado. O que você acha disso? Que ele não foi batizado? Não teve tempo primeiro, né? O ladrão da cruz ali, ele não teve tempo. Porque primeiro era decidir. É aquela pessoa que tá esperando um ônibus lotado e é o último, ou entra ou fica, né? Você tá no ponto do ônibus, só tem aquele para você ir trabalhar, mas tá lotado, você tem que ou decidir. São coisas que são decisões, né? Naquele momento ali, ele tava com a decisão, não era necessário, né? Diferente lá de Atos, capítulo 9, né? Quando Filipe, o Espírito Santo, ordena Filipe. É interessante o texto. Está com aquele homem. O homem estava ali lendo a palavra. Sim. Mas ele não entendia. E ali foi caminhando naquele carro. E logo lá na frente ele vê a água. Sim, sim. Né? E aquele homem sente aquele desejo, né, em se batizar. E a Bíblia diz que Filipe batizou aquele homem ali, aquele arrebatamento, né, aquela coisa toda. Sim. Mas já o ladrão da cruz não. Tava no momento ali da decisão. É tipo o cara que tá na beira da morte, né? É verdade. Ou ele confessa ou não confessa. Verdade. Então, eu acredito que houve salvação, porque não se trata... se a pessoa não for batizado, não será salvo? Depende. Né? Sim, por exemplo, depende. Se eu aceitar Jesus agora, né? Suponhamos que eu fosse uma pessoa do mundo e eu aceitasse Jesus hoje, né? Mas nem todo mundo que aceita Jesus é batizado na hora. Sim. Né? Então eu aceito Jesus agora.
né? Eu sou do mundo, por exemplo, tá todo mundo. Aí o pastor tá pregando pra mim, pastor, eu quero me arrepender, aceita Jesus. Jesus vem agora, eu perco a salvação? Não. Né? Verdade. Porque eu confessei. Eu reconheci Jesus como Salvador da minha vida, independente do batismo das águas. Verdade. Então nós vamos prosseguindo, são 15 horas e 20 minutos. Tem alguém aqui na live, quero mandar um abraço pro nosso amigo Carlos Antônio, que acabou de chegar na live. Um abraço aí. Também chegou aqui o nosso amigo Gilson, né? Um grande parceiro, né, de trabalho. Trabalhei muito tempo embarcado com esse grande amigo, esse negão abençoado. Compartilha essa live aí. Não é Marco Antônio não, né? não é Marco Antônio não. É Gilson Oscar o nome dele, né? É porque o senhor falou negrão abençoado. Lembrou do Marco Antônio, né? Sim. Que é o cantor. Então nós vamos prosseguindo por aqui. Você pode compartilhar a nossa live, nos ajude. Estamos aqui no curso de teologia online. Estamos falando, né, eu e o pastor André hoje, sobre o batismo, a importância do batismo. Primeiro ponto aqui é que nós destacamos aqui que quem ordenou o batismo foi Cristo. Então, outro ponto interessante também é a questão da salvação. Porque muita gente questiona, mas o ladrão da cruz, ele não foi batizado. Mas todo salvo deve ser batizado. O próprio... Quer ver uma coisa, pastor? Rapidinho? Sim, pode ficar à vontade. O próprio Jesus, ele tinha pecado, mas teve que se batizar. Boa isso aí. Né? Boa. Ele não tinha pecado, mas João Batista estava ali e ele, né? Ele não veio para quebrar a lei, ele não veio para desfazer da palavra, né? O próprio João Batista, né? Sim. Ele se espantou, mas o próprio Jesus quis ser batizado para demonstrar para o ser humano a importância do batismo. Muito, né, pastor? Muito boa isso aí, e para dar um exemplo também. Sim, é para verdade. dar um exemplo, e tudo ele deu exemplo. Isso aí é muito interessante, esse texto aí. Quero até compartilhar aqui com os ouvintes esse texto do batismo de Jesus, que está em Mateus capítulo de número 3. Vamos lá. Você pode abrir a tua Bíblia aí. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, que tem coisa interessante aqui para a gente compartilhar. Mateus capítulo 3, versículo de número 13, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João Batista, para ser batizado por ele. Mas João se opunha-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Olha só o 15, pastor André. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: Deixa, pois agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprais. Algo muito interessante, né? Porque o que a gente vê hoje, as pessoas querem burlar a palavra de Deus. Se o próprio Jesus, ele faz questão de cumprir a palavra, né? Verdade. O próprio Jesus foi lá. Não, eu vou me batizar. Tipo assim, eu sou filho de Deus, mas eu tenho que dar exemplo, né? Eu tenho que mostrar que a palavra... Porque primeiro, para você vender uma comida, você tem que prová-la. É isso aí. Para entender. Não, eu vendo, né? E eu conheço. É igual aqui, abrindo um parênteses aqui com a Rádio Macaé Gospel, quando alguém fecha uma propaganda conosco aqui, por exemplo, se o cara da lanchonete fecha uma propaganda aqui, eu vou tirar uma hora e vou lá na lanchonete dele provar a comida dele. Sim. Porque eu não posso estar vendendo um produto que eu não conheço, né? Assim foi Jesus. Ele foi lá se batizar. A humildade de Jesus é entender a importância do batismo. E tem muitas pessoas hoje, pastor, que às vezes, né? E quem sabe eu tô falando com pessoas aí que até tem a oportunidade de se batizar, mas não quer. Não quer, isso aí. Né? Não quer se batizar porque... Se comprometer, né? Com a igreja, com o tempo. Então é importante, né? Existe pessoas que não podem porque não acertaram a sua vida matrimonial ainda. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, né? Você é jovem, tá na igreja, se batiza, né? Quem tá no exército tem que se alistar, né? Vai lá, faz o cumprimento. Quem tá na igreja católica faz crisma, faz tanta coisa, né, pastor? É isso aí, cumpre, né? Cumpre aquele mandamento. Então, a igreja evangélica não é diferente. Se batiza, né? Participa da Santa Ceia. São coisas importantes que o cristão tem que ter. Batismo, Santa Ceia, né?
Outro detalhe. Tem pessoas que ceiam de qualquer maneira, né, pastor? Sim, isso é importante. Não tem que ser batizado pra cear, pastor? Tem que seguir o ritual ali, tudo ali. Porque é uma ordenança, uma coisa puxa a outra. Você se batiza e ali você já vai participar do corpo, do sangue, né? A ceia do Senhor. Agora, pastor, uma pergunta como um ouvinte, né? Tô participando. Tem pessoas que dizem que não é necessário se batizar para ceiar. Pode ceiar sem se batizar, porque dizem que não tem respaldo bíblico aí. O que você acha? Mas isso aí é uma pergunta que é um pouco polêmica, né? Que muita gente tenta achar desculpa, mas a gente precisa seguir o bom senso. Porque se o batismo não fosse importante, Jesus não se batizava. O primeiro passo é aceitar Jesus, né? Você vê que você vai até por Jesus. Você vai ver, olha só, isso aqui veio agora em uma revelação que quero compartilhar. Que você não vê na Bíblia Jesus participando da ceia antes do batismo. Primeiro ele se batizou. Sim, verdade. Que a ceia foi depois. No final lá, que ele participa, ele instituiu a ceia, que era a Páscoa. Ele iniciou a ceia, que ele passa a ceia com os discípulos. Mas ele faz aquilo ali, ele segue um ritual. Ele se batizou primeiro, depois dele se batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Depois que ele passou pelo processo de ser tentado, ele veio e iniciou o seu ministério. Verdade, importante. É importante. Então aí a gente vê que é muito importante o batismo. Então você que quer se batizar, procure o seu pastor. Eu não sei se a sua igreja é pastor, se é bispo, se é apóstolo, se é semideus, agora tem tudo isso aí, né? Pastor, isso é um assunto meio relevante, mas o senhor professor, vamos lá, explica pra mim. Acontece muito no nosso meio evangélico. Alguém se batiza na sua igreja. Me batizei lá na igreja do pastor Washington, mas eu saí de lá e aí eu chego na minha igreja, posso batizar ele também? Isso aí é muito importante, essa pergunta do senhor aí, porque a própria Bíblia diz que há um só batismo, há um só Senhor. Então não tem rebatismo, não é bíblico isso, entendeu? Aí existe algumas ressalvas, até lá no seminário uma irmã me perguntou, um questionamento, que é quando ela foi se batizar, ela morava com a pessoa. E ela não achou que aquele batismo ali seria válido por causa da situação. E ela perguntou, eu até analisei. Falei, tem uma ressalva aí, podemos analisar. Por quê? Porque é um ato que ela não... No caso, ela se batizou tranamasiada, no caso, é isso? Isso aí. E o senhor faz um batismo assim? Não faço. Consegue Procuro consertar, ajeitar com a pessoa, conversar. Às vezes é coisas pequenas. Às vezes, pastor, o membro não tá querendo que a igreja nem o pastor pague o casamento dele, não. É apenas só um incentivo. É verdade. Que não tem. Às vezes é só você incentivar, meu filho, o que é que tá faltando? Você tá sem coragem de ir no cartório? Eu vou com você. Vamos lá. Vamos procurar alguém. Um incentivo. Você dá um incentivo pra pessoa e a pessoa vai. Lá na nossa igreja, isso é muito importante, que tem um casal lá, que eles aceitaram Jesus agora há pouco, tem 1 ano e pouco. E uma mensagem, pastor, que eu preguei sobre casamento, uma mensagem. E lá na nossa igreja tem culto da campanha da família toda quarta-feira. Uma mensagem que eu preguei na campanha da família. No outro dia, quando ele veio na igreja, ele disse, pastor, eu já fui lá no cartório para botar os papéis para casar. Um incentivo, tá vendo? Incentivo. Às vezes você traz uma mensagem, porque, gente, as pessoas hoje estão trazendo muita mensagem, só pregue sobre a teologia da prosperidade. Mas você precisa pregar sobre alinhamento de casamento, você precisa pregar sobre santidade, pregar sobre oferta, sobre dízimo. A Bíblia, ela tem várias etapas para você pregar. Agora, pastor, me responda uma coisa. Alguém se batizou, né? O senhor falou, é um batismo só. Mas alguém se batizou, estava na igreja, se afastou, foi pro mundo, levou aí 5 anos, 10 anos. Quando volta, como é que faz? Batiza novamente? Não precisa se batizar, porque a pessoa precisa se reconciliar. Tem igreja que faz um novo batismo, né? Tem igreja que a gente vai até falar aqui na frente. Às vezes o cara nem diz que era da igreja. Aceita Jesus de novo lá, né? Tem gente que batisma de novo. Porque o batismo da igreja do pastor André eu não aceito. Porque a igreja do pastor Washington eu não aceito. Ou da católica, né? Da católica eu não aceito. Então não tem rebatismo. Batismo é um só. Um só batismo. Paulo fala isso sobre a carta da igreja de Éfeso.
Aí eu quero responder aqui, pastor, a pergunta de um ouvinte aqui, o nosso irmão Carlos, ele está perguntando: pastor, o batismo no Espírito Santo é quando eu sei que sou batizado com o Espírito Santo? Ora, a primeira evidência de saber quando é batizado com o Espírito Santo é a línguas estranhas. Falar em línguas. Porque o batismo com o Espírito Santo ele é diferente do batismo nas águas. O batismo nas águas é de arrependimento, e o batismo com o Espírito Santo é a evidência de falar em línguas estranhas. E aí você respondendo aqui, a primeira evidência, quando você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo, é o falar em língua. Vamos lá, quero se ler aqui agora, aqui na apostila, o modelo de batismo. Isso aqui é muito interessante, pastor André. A palavra batismo vem do grego e significa mergulhar, imersão. O modo tradicional por imersão do convertido em água, este ato tem um grande significado. Quando o convertido é mergulhado nas águas, simboliza sua morte para o mundo, sepultando com Cristo. Ao se levantar, está simbolicamente ressuscitado, aquilo que o senhor falou lá, com Cristo para uma nova vida. Sua vida agora pertence a Cristo. Isso aqui é interessante porque a palavra batismo no grego, que é a língua original do Novo Testamento, significa mergulhar. Aí vem a pergunta que tem pessoas que dizem que batismo só tem validade se for no rio, de águas correntes ainda. Por causa do Jordão, né? Por causa do Jordão. Porque você vai levar os seus pecados. Por exemplo, tem até algumas igrejas que só batiza a pessoa em rio. Só que a palavra batismo significa mergulhar, imersão, você mergulhar completo. Então eu posso batizar a pessoa na praia, no rio, em uma caixa com água, basta ter água, numa piscina. Agora a gente sabe que tem 3 batismos, né, pastor? Precisa um ser... existe o primeiro, né? Existe 3 batismos. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. São 3 batismos. Isso pode ocorrer, às vezes, de um dos batismos com o Espírito Santo ou com fogo acontecer na vida de alguém antes do batismo das águas? Não, deixa eu só dizer aqui. Esse batismo que a Bíblia se refere, o batismo com fogo com o Espírito Santo, na verdade ele é o mesmo. Por que batismo com fogo? É porque quando os discípulos olharam, quando desceu o Espírito Santo, sobre a cabeça dele vinha aquela tocha de fogo, aquele de fogo. Então ali é o batismo. O batismo com fogo é o mesmo do batismo com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Então, pode acontecer de pessoas ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E acontece também que eu já vi, pastor, uma coisa interessante, um fato inusitado que eu vi, que uma ovelha estava sendo batizada dentro do batistério. Naquele instante ele foi batizado nas águas e foi batizado com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Já vi também. Mesmo tempo. Interessante, né? É muito interessante. Então, esse batismo nas águas, que a Bíblia ordena para batizar, o batismo de arrependimento, que eles falam, o batismo de arrependimento foi o batismo que foi João Batista iniciou batizando esse batismo. João Batista, o Batista porque ele batizava, primo de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é o mesmo batismo com fogo. Então aqui não importa o local aonde você vai ser batizado. Importante é ter água. Aí só citou, quero voltar lá, que você voltou lá atrás, daquela passagem lá de Atos, capítulo 8, de Filipe. Que Filipe vai conversando com o eunuco. E ele está lendo o livro do profeta Isaías, que era o rolo, só que ele não entendia. Não entendia. Aí a gente vê, pastor. Acho que é Isaías 53, né? Que ele estava lendo? Estava lendo, Isaías. 53. Sim. Você vai ver a estratégia de Deus. O Espírito Santo falou, se aproxima dele. Interessante, né? É verdade. Quando Deus quer fazer algo na vida do homem, né? Ele age de estratégia, né? Quando Deus tem um chamado, tem pessoas que a gente estava conversando em off. Tem pessoas que não é que Deus faz exceção de pessoas, mas tem pessoas que Deus faz questão de salvar, faz questão de não perder para o mundo. Sim. É como a gente estava falando antes do programa. Tem pessoas que saem da igreja, vai para o mundo e tá aí no mundo até hoje. Tem pessoas que, se pensar em pecado, Deus já cobra. Você entendeu? Então como explicar isso? Só Deus. Só Deus para explicar essa situação. Só Deus, porque aí eu posso citar o exemplo aqui de Jó e Pedro.
Quando Satanás chegou diante de Deus e falou, aí Deus pergunta, observaste, da onde vem? Primeira pergunta, vindo da terra. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Fiel e temente a Deus. Fiel e temente a Deus. Aí Satanás fala assim, mas tudo que ele tem é o Senhor que dá. Deixa eu tocar na vida dele. O que Deus fala? Vai e toca em tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. O Satanás sai da presença de Deus, toca em tudo que Jó tinha, inclusive nos filhos. Jó perde tudo, mas não toca na vida. Aí o outro exemplo é Pedro. É Pedro. Aí o diabo pede pra tocar e Deus não deixa. E Deus não deixa. Jesus falou assim, olha, Satanás pediu pra peneirar você como peneira trigo na peneira e eu roguei o Pai. Então, tem pessoas que eu vi o pastor pregando, e acho interessante, que é xodó de Deus. E não tem como discutir, vai discutir com Deus. É igual um pai, pastor, ou a mãe que tem 8 filhos, né? A gente que é pai, você que é pai, que é mãe, tem 8 filhos. Você ama todos os 8, mas sempre tem um que você, né? Sempre tem aquele que faz arte, né? Mas quando o pai chega, a mãe bota pano quente nele para o pai não corrigir. Porque, né? Prova disso, José. Né? Verdade, José, verdade. José. Jacó vai dar logo uma túnica diferencial para José. Pois é. Sempre aquele, né? Então aqui, gente, vamos continuar aqui. São 15 horas e 35 minutos. Um abraço aqui para o nosso irmão Raimundo Ferreira, que está conosco, a nossa querida pastora Vânia Castro e o pastor Paulo César. Paulo César está aí conosco na live aí. Compartilha essa live aí, irmão Paulo. Agora, meu pastor, uma pergunta. Se alguém aceita Jesus e morre sem se batizar, como é que faz? Tem salvação? Tem salvação, porque a salvação é independente do batismo. Porque às vezes a pessoa não deu tempo, como o ladrão da cruz. Sim. Não deu tempo de se batizar. E aí você confessou a Cristo. Se você confessar a Cristo e reconhecer que ele é Senhor, será salvo. Agora, todo cristão que confessou a Cristo, ele deve passar pelas águas. Tem tempo, tem que passar. Tem tempo, tem que passar pelas águas. Tem pergunta aí, pastor? Tem pergunta aí. Qual é a pergunta aí, pastor André? Bom, deixa eu ver aqui. O Carlos, ele tá perguntando aqui. Deixa eu ver aqui, né? O Carlos tá perguntando. Então, pastor, eu conheço presbítero, diácono e até evangelista que não fala em línguas. Isso aí é uma... Falei, pastor, o senhor pode responder. Ou então eu respondo. Isso aí é interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque o batismo com o Espírito Santo, ele é algo independente do seu cargo. Embora no passado as igrejas, principalmente as Assembleias de Deus, eles não consagravam presbítero, isso era nessa época, sim, sem ser batizado com o Espírito Santo. E não consagravam. Só que existe pessoa, até pastor, que não fala em línguas estranhas. E isso não significa que o Espírito Santo não habita nele. Com certeza. O Espírito Santo habita nele. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Verdade. Como o pastor falou, tem muitas pessoas, pastores, que não falam em línguas. Mas a evidência do Espírito Santo na vida de alguém não é só falar em línguas. Entendeu? As evidências do Espírito Santo na vida de alguém está lá em Gálatas, capítulo 5. Né? Sim. Os frutos. Isso. É os frutos do Espírito que vai provar as evidências que o Espírito está na minha vida. Isso é interessante, porque tem muita gente que, porque ele é usado em profecia, ele acha que ele é um bambambam. Ele acha que ele já está salvo, só que a salvação, os dons não salvam. Sim, e sim os frutos. Os frutos, nós somos avaliados pelo fruto do Espírito. Então aqui, vamos prosseguindo aqui sobre a questão de batizar. Imersão. Imersão é você mergulhar completamente nas águas. O sepultamento. Vou ler um texto aqui que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, que está lá em Colossenses 3, carta de Paulo aos Colossenses, onde diz assim, capítulo de número 3, está aqui, versículo 1, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Aqui Paulo está falando, no primeiro versículo, portanto já ressuscitaste,
o novo nascimento. No batismo, a gente tem a oportunidade de renascer naquele ato de confissão. Quando você confessa, alguns pastores, quando vai batizar a pessoa nas águas, você já fez muito batismo, pastor? Fiz. Fez? Qual é o ato que o senhor usa na hora de perguntar o candidato? Que eu aprendi, né, na época, até quando eu me batizei também, e eu ouvia muito o que o pastor falava. A gente pergunta, né? É como se fossem as confissões ali de um casamento. Tipo assim, você promete ser fiel à igreja, promete ser fiel ao pastor, ser um bom servo, uma boa serva, né? Ser dizimista, que isso faz parte da vida cristã, né? Porque são confissões que ali você está demonstrando que você quer mudança de vida. E não existe, meu querido, mudança de vida sem arrependimento. Isso aí, isso é interessante. Sem arrependimento não tem mudança de vida. Mas fulano, muitas das vezes acontece, pastor, de pessoas que são batizadas e não mudam de vida, porque nunca se arrependeu. É igual quem está dentro da igreja e não muda, porque nunca aceitou Jesus de verdade. Está na igreja, mas não é igreja. É isso aí. Aí as pessoas acham que é só tomar um banho. Sim, aí torna-se um banho, né? Se não se arrepender. Não se arrepender. Então, não precisa você batizar uma pessoa só no rio de águas correntes. É interessante, eu já batizei pessoas lá na serra, na cachoeira. Até é bom que você faz um passeio, você sai, leva a igreja naquilo ali. Mas não precisa, você pode batizar a pessoa em uma piscina, em um tanque, em uma praia, onde tiver água suficiente para mergulhar, a pessoa pode batizar. E o batismo hoje, pastor, ele tá em alguns lugares, eu já vi, não sou contra não, tá sendo até um ato muito bem elaborado, né? Sim, sim. As pessoas hoje aproveitam, já faz uma excursão, né? Leva a pessoa para batizar em algum lugar e lá depois faz porque o batismo, na verdade, pastor, eu entendo assim, não sei se o senhor concorda, eu acho que o batismo é um evento muito importante na vida do homem. Sim, e para a igreja é importante. E para a igreja, né? Assim como quando você casa, você não faz aquela festa, faz uma festa quando você se batiza. Faz uma festa, né? Porque a Bíblia diz que quando uma alma se converte, a festa é no céu. A festa é no céu. Né? E quando um homem ou uma mulher se batiza, acabou, o diabo perdeu aquela alma. Perdeu. Né? Perdeu. O velho homem, acabou. Quem bebia, não bebe mais. Quem fumava, não fuma mais. Quem se prostituía, entendeu? Mas tem gente que já se batizou, pastor, e anda com a vida errada. É porque tomou banho. Não se batizou. É verdade. E porque não confessou Cristo de coração, né? Eu me lembro quando eu me batizei, foi uma festa, porque eu me batizei de manhã e à noite eu ia participar da ceia. Olha só que coisa interessante. Foi uma festa, aquela alegria. Então o batismo, a igreja deve vibrar com o batismo. Grupo de irmãs, grupo de crianças, é bom que o pastor se reúne todo mundo e leva para aquele evento. uns hinos da harpa, né, pastor? Uns hinos eu lembro que propício para isso, né? Também, que são interessantes também. É muito importante. Eu, quando eu faço batismo, né, a gente vai ali, leva uma Bíblia, lê uma palavra, traz uma mensagem ali. Traz uma mensagem, canta uns hinos da harpa ali, né? Eu aprendi assim, entra na harpa, eu aprendi assim, sabe, pastor? Sim. Não sei se o senhor faz isso. Eu faço também. Eu quando vou fazer batismo, a gente canta uns hinos, tira uma palavra, depois o pastor, eu aprendi assim, não sei se estão fazendo assim. O pastor, ele entra dentro da água sozinho. Ele entra dentro da água sozinho e começa a orar a Deus. Ele começa a falar com Deus, a apresentar aquela água a Deus. Antes da pessoa entrar. Da pessoa entrar, né? E o cara tá lá dentro o pastor tá lá. Aí fica um obreiro, né? Na ponta. Um obreiro no meio. Aí a ovelha, né? Chega, pega na mão do obreiro. O obreiro leva até o obreiro do meio, né? Entrega. E o obreiro do meio vai lá, entrega ao pastor. E ambos ficam do lado para fazer o batismo. É a coisa mais linda do mundo. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. E outra coisa interessante também do batismo, isso deve ser um momento único, porque a pessoa vai passar para aquele batismo ali, aquilo ele vai ter na memória dele por toda a vida. Marcar a vida dele, né? Vai marcar a vida dele. Então, é interessante. Outra coisa interessante aqui, algumas igrejas evangélicas batizam os crentes por aspersão. A aspersão é diferente
Imersão, aspersão ou derramamento, jogando um pouco de água na cabeça do crente. Alega motivo para isso. Outras batiza criança. É interessante isso aqui. Porque criança pequena, porque dizem que Jesus mandou batizar toda a criatura, e isso inclui criança. Quando isso dizemos que ele mandou batizar e fazer discípulo, batizando toda criatura. Uma criança não tem capacidade de crer e se arrepender. Arrepender-se do seu pecado e crer em Cristo são condições necessárias. A idade para batizar depende do bom senso dos pais. Aqui é interessante porque existe igreja que batiza pessoas por derramamento de água, né? E outras derramam. Mas a forma mais correta, biblicamente, é imersão, é mergulhar. Né? Então, aspersão quando joga água. Mas aí existe até algumas pessoas que, exemplo, teve um pastor que batizou uma senhora que ela estava em cima da cama, no hospital, já entre a vida e a morte. E ela queria se batizar. Né? Aí vai para a expersão, derramamento de água. É válido se batizar. Sim. Mas, tendo a oportunidade, outra coisa aqui, pastor, é o batismo de criança. Verdade. É o batismo de criança. Porque uma criança, ela não tem noção. E aí eu quero ler um texto aqui que vai de encontro. Tudo isso que algumas pessoas falam, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Enquanto o pastor procura aqui, eu vou deixar uma pergunta no ar. Existe em alguns lugares, por exemplo, tem uma criança, um adolescente, 12 anos, já é uma idade bem suficiente para haver um batismo, certo? Sim, sim. 12 anos, mas é de menor. Esse adolescente congrega na igreja do Senhor, mas os pais não congregam. Mas aquele adolescente quer se batizar, mas precisa da autorização dos pais. Como é que o senhor faz? Eu passei por um caso desse aí, porque a minha filha mora com a mãe dela, e aí ela, da igreja metodista, e ela ardeu no coração dela de se batizar. Aí a mãe dela me comunicou, eu fui até ela, o pastor me chamou, foi super educado, chegou no gabinete, perguntou o que eu achava. Eu falei, ó, ela é um desejo dela, ela quer, pela idade que ela tem agora, ela quer ser batizada. Tanto a mãe como o pai concordou em batizar ela. O problema é que passou uma situação dessa semelhança lá na escola. Quando os pais não concordam, né? Lá na escola teológica, que a mãe batizou as duas filhas sem consultar o pai. Eles não moram juntos, separados. E aí ele estava muito chateado que ele não foi comunicado o batismo. Porque na avaliação dele, as duas filhas dele não estão preparadas para ser batizadas. Mas a mãe batizou e sem falar com nada. E a culpa ficou no pastor, que em vez dele falar da ex, ele falou que foi o pastor que não comunicou. Então, pastor, uma situação muito, muito complicada. Mas quando a criança ela arde o desejo, se o pai e sua mãe concordar, mesmo não sendo da igreja deles. E outra coisa, a questão de batismo de criança. Eu quero citar um texto aqui, isso aqui é muito interessante, de Lucas, capítulo de número 2, o versículo 21 diz assim: E quando o 8º dia for cumprido para circuncidar, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelos anjos lhe foi posto antes que no ventre fosse concebido. O versículo 22: E cumprindo-se o dia da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor no templo. Aí entra aquilo que o senhor falou. Com 8 dias, né? Jesus foi apresentado. Não foi batizado. Não foi batizado. Ele foi apresentado no templo, né? Então, por aí, né? Embora a Bíblia ela não menciona a idade, mas eu acho que uma idade bem suficiente. 12 anos, né, pastor? Uma idade boa. Isso, 12 anos já é uma 12 anos já é a idade suficiente para se batizar. E já entende também. Já entende, né? Das coisas direitinho, né? Agora, pode se batizar alguém de outro ministério, pastor? Como que é? Não entendi a pergunta. Por exemplo, às vezes alguém
tá numa igreja, mas o pastor lá não quer batizar. Um motivo por outro. Sim, entendi. Agora entendi. Né? Entendi. Pode batizar em outra igreja. Eu já fiz casamento de irmãs que vêm de outra igreja que o pastor não fez o casamento. Porque lá ele não estava apto na questões de documentais. Com o batismo pode fazer também? Porque o batismo é uma coisa que a pessoa quer. Eu penso assim, se a pessoa está cumprindo todos os requisitos que a Bíblia diz para o batismo, por que negar o batismo? É igual casamento, eu também já fiz casamento de pessoas de outra igreja. Porque questão de documento, ou questão até de a pessoa não saber fazer uma cerimônia também de casamento. Então o batismo é uma coisa que não deve ser negada. Atenção, pastores, que vai nos assistir aqui, não deve negar um batismo um membro. A não ser se ele está alguma coisa que está impedindo ele de ser batizado. Porque às vezes, era isso que eu ia perguntar pro senhor. Às vezes a ovelha quer se batizar, mas existe algumas coisas que impede, muitas vezes, dela se batizar. O que, por exemplo, pastor? Tem pessoas que querem se batizar, mas ainda fuma, ainda bebe, né? Mas o batismo não é sepultamento do pecado? Será que no batismo ele não se liberta? É porque o batismo ele é um arrependimento. Você tem que se arrepender, é a confissão de pecado. Mas para você cumprir o batismo, você tem que cumprir alguns requisitos. É como a ceia. Alguns dizem assim, mas a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Aí o senhor é pastor de uma igreja com 2.000 membros, imagine. Será que o senhor ia analisar a vida de todos eles? Não tem como. Por isso que Paulo, muito inteligente, ele fala, vocês têm que examinar. Vocês que têm que saber. E ele dá exemplo que, por causa disso, que tá muito doente. E dorme ainda. E até dorme, morre. Morre, né? Muito dorme. Então, a questão do batismo, se a pessoa está com a vida certa, está casado legalmente, não tem nenhum requisito que impeça ele de batizar, por que não batizar? Tem pastores que não batizam pessoas, porque eles... E outra coisa interessante também, que tem até pastores que dá tempo para a pessoa se batizar, tem que ter 2, 3 anos. Se não tiver, você não pode se batizar. É complicado. Aí a Bíblia não fala. Você vê que Filipe encontrou com aquele homem no caminho e logo ele aceita o evangelho, ele se converte. Aí Filipe diz assim, tem água aqui, que impede de ser batizado? É porque o pastor, né? Ele procura estudar o comportamento da ovelha. Nada melhor que ele, né, pastor? Nada melhor que ele vai acompanhando. E se aquela ovelha, ela se decide, eu quero me batizar, né? Ele tem que levar ao conhecimento dela alguns requisitos para o batismo, né? Perguntar como é que você tá, né? Saber. Porque o que acontece? Tem igreja hoje, pastor, por exemplo, se eu dou um exemplo aí de igreja que tem 2.000 pessoas, mas independente dela ter 2.000 pessoas, eu aprendi assim. Sim. Tem que ter o rol de membro. Sim. Né? Sim. O pastor ele pode até não conhecer todo mundo, mas ele tem que ter todo mundo na lista, pelo menos. Agora, há uma diferença entre membro e congregado. Interessante. A diferença. Há uma diferença disso. Aí vem o cara assim, eu sou membro da igreja, tá, mas uma vez não é membro. Membro, aí é onde entra o assunto. É quando você é batizado nas águas, é quando você participa da Santa Ceia. Isso aí. Você não é batizado, você não participa da Santa Ceia, você é congregado. Você é um assíduo da igreja. Você é um cara que é prestativo, é um cara que é dizimista, é um cara que tá ali participando da ceia, que já é batizado nas águas, e você é um membro. É igual a questão de quando você vai celebrar a Santa Ceia. Eu até criei uma estratégia de algumas pessoas que ainda não são casados, não participam da ceia, porque ainda não foram batizados, precisam legalizar a sua vida. E aí eu preparava uma mesa com uma uva, uma estratégia. E aí eu falava para a pessoa, quando a pessoa pegar naquela uva, é uma forma da pessoa profetizar que ele vai legalizar a vida dele. Ele vai resolver a situação que ele está, para ele um dia participar da ceia do Senhor, que é muito importante também, a ceia do Senhor. Verdade. Então aí a gente vai prosseguindo por aqui, já caminhando para o final dessa programação. E aí eu quero dizer o seguinte, fórmula do batismo, vamos lá. Foi instituído por Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e faça discípulo de todos os povos, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é uma forma de batizar. Não pode, você tem que invocar a Trindade. Sim. Né? Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Verdade. É a forma que a Bíblia nos ensina, né? Outra coisa aqui, quando e onde batizar? O batismo é identificado-se com Cristo e o seu povo como uma criança. Não tem como entender e decidir sobre as crianças também. As igrejas evangélicas não costumam batizar criança. Aí usa o texto de Marcos capítulo 15, versículo 16, 15, Atos capítulo 1, versículo 32. Então, a Bíblia não determina onde nem quando ou com idade batizar, como uma decisão pessoal da pessoa. E entra aquilo que o senhor falou. Uma pessoa, quando a Bíblia não fala sobre a idade, nem quando a pessoa se batizar, mas também cita que tem que ter o bom senso do pai. Tem que decidir, né? Querer, a família tem que aprovar. Agora, pastor, a gente tá encerrando o programa. Nós, da igreja evangélica, a gente tem um costume, na hora do batismo, daquele roupão, não é? Sim. Aquele manto branco. É necessário ter que usar aquilo ali na hora do batismo? Ou é um hábito que a igreja evangélica adotou? Se não batizar com aquilo, não é batismo? Não necessita ser aquele roupão, que isso foi um hábito que a igreja evangélica adotou. Porque se a gente pegar na Bíblia, acredito que Filipe não teve tempo de usar um roupão daquele. Outros. Isso é um hábito que a igreja colocou e adotou isso aí. Acho interessante, não sou contra, mas isso não quer dizer, se o senhor tiver comum assim de calça, uma pessoa quiser ser batizada, você não pode deixar de batizar uma pessoa porque não tem um roupão. Tem pessoa que não batiza, tem que ter um roupão. É verdade. Tem que ter um roupão. Isso não é um hábito que as pessoas criam. Uma pessoa. E pra gente encerrar aqui, outra interessante, o batismo por si não salva, mas não tem por que alguém que recebe a Cristo não ser batizado. É forte. Então o batismo em si não salva, mas não tem como aquele que confessa a Cristo deixar de ser batizado. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Compartilha essa live, está lá no YouTube, no canal da Rádio Macaé Gospel. Daqui a pouco vai estar no canal da escola. Então todas terça-feira às 15 horas nós estamos por aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Pastor André, muito obrigado. Amém. Eu quero só deixar, tem 4 minutinhos aqui, uma perguntinha. Sim. Por que a igreja evangélica ela só casa se for batizado? A igreja evangélica só casa a pessoa... Não, perdão. É isso? Ou ao contrário? O contrário, não só batiza quando é casado? É isso mesmo. Só batiza o casais, por exemplo. É isso mesmo. Só batiza se for casado. É uma pergunta, pastor André, tanto complicado e polêmico, mas sim, vamos lá, vamos responder. É porque quando a pessoa batiza, ele é batizado nas águas, logo ele vai participar da Santa Ceia do Senhor. Então não tem porquê, não tem lógica também uma pessoa que você tá ali com a pessoa tá morando junto e a pessoa se batizar, por que não casar antes? Não legalizar, não estar ligado na terra e ligado no céu. Porque a palavra diz tudo que é ligado na terra, ele é ligado no céu. Porque a igreja católica em si, ela faz o teu casamento independente de alguma coisa, né? Porque você já nasce... né? E já tem um batistério já. E até a igreja católica ela é muito rígida nessa situação. Isso, não batiza, porque uma vez Ronaldo Fenômeno ele quis casar e queria casar no Vaticano. Só que já era o 3º ou 4º casamento, aí o Papa disse não pra ele. Falou, não, você não... Ele casou em um castelo na França, mas não casou. Então, ele segue alguma coisa que às vezes o evangelho... É porque a criança na igreja católica, todas as pessoas que se batizam, ela recebe um documento. Como um documento. Eu não sei se agora é assim. É um certificado, né? É um certificado de batismo. A data que você batizou. Né? Dá-se o nome de batistério. Isso. Né? E aquilo ali serve até na hora também do casamento. Você tem que ter aquele comprovante. Um documento pra apresentar que você foi batizado. Que você foi batizado. Assim como um casamento
quando você casa, né? Acabou a sua certidão de nascimento. Agora é uma certidão de casamento pros dois. Né? Então tudo isso vai interessante aí. E a gente vê que então a igreja evangélica não tem o hábito de batizar a criança, apresenta, a criança recebe aquele certificado de apresentação, aquela data que ele foi apresentado, e quando a criança chega a uma certa idade, já que ele já entende, já sabe o que ele quer, ele sendo cristão, ele deve passar pelas águas. Verdade. Então estamos chegando ao final aí. Deus abençoa a tua vida e abençoa a tua casa aí. Fique na paz do Senhor. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.